Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos falar sobre o dano moral previdenciário. Bom, fatalmente, se você é pensionista da Previdência Social, recebe aposentadoria ou esteja na luta aí pela concessão de um benefício por incapacidade, seja ele um auxílio-doença, hoje conhecido como benefício por incapacidade temporária, ou uma aposentadoria por invalidez, caso não tenha mais condições de trabalho de forma permanente, fatalmente você conhece ou já passou por alguma situação, no mínimo, indesejável perante o INSS, perante a Previdência Social. Bom, como todos sabem, no nosso direito está previsto ali a indenização também por dano moral, né? Todo prejuízo causado a alguma pessoa deve ser ressarcido, deve ser indenizado. Isso é uma regra muito básica do nosso direito. Nós temos o dano material, que é aquele dano mais palpável, como, por exemplo, bater no carro de alguém. Quem bateu, quem foi o culpado, deve indenizar cada centavo desse prejuízo de forma integral para reparar o dano sofrido pelo aquele que não teve culpa. E temos também o dano moral, que é aquele que atinge a alma, atinge a dignidade da pessoa, a sua honra. Esse dano também, por mais que ele não seja palpável, ele também é indenizável perante o nosso direito. E a grande pergunta que nos fazem é o seguinte: essas situações que a gente passa perante o INSS é passível de indenização por dano moral? Existe dano moral previdenciário? Bom, e a resposta é sim. Obviamente que nós não poderíamos aceitar que essa questão de abalo moral ficasse fora, que não fosse computada em relação ao INSS, como se o INSS estivesse fora do nosso ordenamento jurídico. Não, todo abalo moral, uma vez comprovado e uma vez existente, ele deve ser indenizado perante a lei. Isso não existe nenhuma discussão com relação a isso. E com relação ao INSS, meus amigos, de fato existem inúmeras circunstâncias que pode gerar esse abalo moral e o direito efetivo a uma indenização por danos morais. Vamos começar a discutir essa questão com um exemplo, né? Vou utilizar aqui dois exemplos práticos. E um deles, inclusive, aconteceu comigo. Eu acabei conhecendo desse fato porque a pessoa nos procurou e nos relatou tudo o que estava acontecendo na vida dela. Mas o primeiro exemplo, vamos imaginar um exemplo que demore na concessão de um benefício previdenciário. Vamos imaginar uma senhora com lá 32 anos de contribuição, todos os requisitos formados, idade, tudo bonitinho para concessão de um benefício. Todas as contribuições, os salários de contribuições ali previstas no CNIS, tudo na mais perfeita e completa ordem. Ora, o INSS teria um prazo legal de até 45 dias, mais ou menos, para poder conceder o benefício para essa pessoa, né? O tempo de um processo administrativo ele é previsto em lei também. Então vamos imaginar que esse procedimento demore 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, e todos os dias daquela senhora que depende daquele rendimento para sustentar, para pagar aluguel, e ela esteja desempregada e ela vai ali no posto ali do INSS todos os meses pedindo informação e não venha efetivamente esse benefício, que demore efetivamente um tempo totalmente fora do comum e que extrapole todos os limites da razoabilidade. Vejam, meus amigos, obviamente que neste caso estaremos diante de um claro dano moral. Mas vamos também imaginar um outro exemplo, e esse exemplo aconteceu no nosso escritório, pela qual uma senhora que passou pela questão do pente fino e nos procurou, na verdade, porque ela estava com comprometimento pulmonar gravíssimo, estava aposentada há mais de 10 anos por invalidez e acabou chegando no hospital, no nosso escritório com câncer no pulmão, com metástase, estava carregando um balão de oxigênio, uma situação completamente desastrosa que era visível ali, mesmo não sendo técnico, não sendo médico, não tendo conhecimento na ciência médica, você via ali claramente, baseado nos laudos, nos exames, que cortar o benefício desta pessoa era um ato de extremo erro, né, para não falar desumanidade.
um erro gravíssimo ali, ela foi cortada no pente fino, então um erro ali de extrema, que gerou uma extrema dor para ela, porque ela estava no meio de um tratamento com câncer, com efeitos colaterais, utilizando um balão de oxigênio com uma idade já avançada. Então, assim, não havia nenhuma indicação técnica para ter cancelado esse benefício previdenciário que ela já carregava há algum tempo. Então, neste caso também, obviamente, que estaríamos claro diante de um abalo moral concreto, de um dano moral concreto que deve ser indenizado. O que a gente deve sempre ressaltar é que o INSS, de fato, ele é o órgão mais demandado de todo o Poder Judiciário. Então, se todo mundo pedisse dano moral, se todo mundo tivesse um mero aborrecimento, o INSS iria quebrar. Nós não teríamos hoje condições de manter o INSS, a Previdência Social. De mais de 20% das ações hoje em tramitação no Poder Judiciário são do INSS. Então, fatalmente todo mundo já passou por algum problema, passou por alguma indisposição frente ao INSS. Mas o que separa, de fato, um dano moral indenizável? É importante a gente destacar que a nossa jurisprudência tem mantido uma coerência nesse sentido para dizer que o mero aborrecimento não deve ser indenizável, obviamente. O que de fato é indenizável é o dano efetivo. Então, aquelas pessoas que têm um mero aborrecimento não devem ser indenizadas e não devem efetivamente correr atrás de uma indenização por dano moral previdenciário. Agora, aquelas que sofreram danos efetivos, essas sim podem ser indenizadas perante a justiça. Um dado bastante importante são com relação aos valores. Obviamente que os valores de danos morais, ele tem que ter um caráter punitivo, ele tem que ter um caráter pedagógico e ele tem que ter um caráter de indenização, né, de reparação. E aí muitas das pessoas acabam ali perguntando, ora, quanto seria o valor de um dano moral previdenciário para uma pessoa que sofre um abalo de fato em relação a uma conduta do INSS? Bom, vou citar aqui um exemplo, que inclusive tem um artigo lá no nosso site com uma lista de decisões e possíveis valores que ocorreram na justiça. Mas um caso que chama bastante atenção é de uma pessoa que teve o auxílio-doença cortado, o seu benefício na Previdência Social cortado, por uma questão de erro formal. Uma pessoa com o mesmo nome faleceu e acabaram cortando o benefício da pessoa errada. Então, esse caso, obviamente, é um abalo moral muito caracterizado, né? Uma pessoa que não tem nada a ver com isso, foi um erro administrativo do INSS, gerou ali prejuízo ao segurado efetivo, que muitas vezes depende daquele benefício para viver, para sobreviver, para pagar as suas contas mensais. Então, não é óbvio, lógico aceitarmos que o INSS possa, aí, de uma maneira abrupta, cancelar um benefício sem a devida cautela, sem o devido cuidado, para não gerar prejuízo aos segurados. Existem outros casos também muito categóricos de fraude, de desconto indevido, de empréstimo consignado que o INSS acaba retendo valores indevidamente, uma série de circunstâncias que pode colocar a vida e a dignidade do segurado em risco. Então, meus amigos, esse é um tema bastante polêmico, é um tema que cabe aí interpretações para vários tipos. É importante ter zelo e cuidado para ingressar com esse tipo de pedido, mas é fundamental que você, segurado, saiba dos seus direitos. Quer saber mais sobre isso? A gente pede para que você nos siga aqui no nosso canal no YouTube e também nos siga no Instagram, no @saberalei. No nosso site tem um artigo específico sobre isso, inclusive com números das decisões e valores indenizatórios para esses casos que nós tratamos nesse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!